Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiana, eu sou professora da Rede Municipal de São Carlos e eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje para falar um pouquinho sobre a Eva Furnari e também para falar um pouquinho sobre os meus livros preferidos da Eva Furnari. Eu fui convidada pela Rita e pela Amanda e elas fizeram esse convite porque durante essa semana o canal delas, o Tantos Contos, tá falando sobre Eva Furnari. Então, agora no fim de semana, serão postadas algumas das histórias que elas fizeram. E se vocês ainda não foram lá ver, eu sugiro que vocês vão até lá, porque tá muito legal. O link do canal vai estar aqui embaixo, tá bom? Para quem ainda não conhece. Então, como as meninas, sabem, eu gosto muito de história infantil, eu gosto muito de ler para os meus alunos, eu trabalho com salas de alfabetização e eles, toda vez que eu conto uma história da Eva Furnari, é sucesso. Eles gostam muito. Eu não sei se vocês conhecem um pouco da autora, mas a Eva Furnari, ela escreve e ela ilustra os livros dela, né? Ela também faz ilustração para outros autores e ela é muito boa nisso. Inclusive, ela é formada em arquitetura e urbanismo, né, pela USP. E durante um tempo ela foi professora de artes. E as ilustrações são maravilhosas. Ela é a criadora, né, do personagem A Bruxinha. E tanto que vai estar lá no, né, quem não conhece, quem nunca ouviu falar sobre a Bruxinha, que eu acho difícil, mas é mais um motivo para passar lá no canal Tantos Contos, hein? Bom, entre os meus livros preferidos da Eva Furnari, o meu o meu preferido mesmo, é esse aqui, Felpo Filva. Foi através desse livro que eu conheci a Eva Furnari e foi depois dele que eu fiquei mais interessada pela autora, né? Esse livro, assim como outros livros dela, fala bastante sobre diversidade, sobre se colocar no lugar do outro, sobre a importância do amor. É um livro que fala sobre o diferente, sobre a questão do bullying, né? Porque o personagem, ele é o Felpo, né? O nome do personagem é um coelho que tem uma orelha maior do que a outra. E por conta disso, ele passa por muitas situações difíceis na infância. Ele é obrigado a usar um aparelho que estica a orelha dele menor. E por conta do uso desse aparelho, ele não pode brincar, ele não tem uma infância como a dos outros coelhos. E quando ele cresce solitário, triste, pessimista. Mas aí aparece uma personagem na história que faz a vida dele mudar. Mas eu não posso também contar, não tô aqui para contar o livro todo, só para falar um pouquinho, assim, para dar um gostinho de quero mais, essa é a ideia. Mas esse livro, além do que, ele mostra, ele apresenta vários gêneros textuais. Então, nessa questão de trabalho com letramento, a gente, nas salas de alfabetização, nas salas, né, de 1º a 3º ano principalmente, a gente trabalha bastante com a questão dos gêneros textuais.
Deixa eu ver se aqui tá escrito quais são, mas eu vou colocar os que eu lembro. Aqui dentro do contexto, dentro da história, eles apresentam receita, bula, eles apresentam carta, bilhete, cantiga, fábula. Então, você pode trabalhar com as crianças, além da história ser maravilhosa e trabalhar com todas as questões éticas, né? Ele te dá possibilidades de introduzir. Então, você pode ter um momento onde um personagem manda para o Felpo a receita de um bolinho. Então, você pode pegar essa receita, fazer o bolinho com as crianças. Então, ele traz várias possibilidades de trabalho com letramento. Então, meus alunos gostam tanto da história, gostam tanto, que no ano de 2018, 2 anos atrás, logo após eu contar a história, logo após não, uma semana depois de eu contar a história, uma das minhas alunas chegou com esse presente para mim, né? Que é o personagem, é o Felpo. Ela e a mãe, ela chegou em casa contando a história pra mãe, né? E ela falou: mãe, a gente precisa construir um felpo, a gente precisa fazer um felpo, né? E aí a mãe costurava e elas fizeram, olha que coisa mais fofa. E elas fizeram e levaram pra mim, né? Falaram que era pra eu usá-lo pra contar as minhas histórias a partir daquele dia. E ele é muito fofo. E se vocês puderem ler esse livro, se vocês tiverem essa oportunidade, com certeza vocês vão gostar bastante. Um outro livro que eu gosto muito é esse aqui, ó, Drufis. Inclusive, ele é um livro que foi bastante premiado. A Eva Furnari, ela tem ela conquistou muitos prêmios por conta das obras dela, né? E esse Drufis, ele fala sobre famílias diferentes. Então, os Drufis, eles não são humanos, né? E a ilustração é o máximo. Eles não são humanos. E a professora, né, dos Drufis, ela faz a sugestão na história aqui. Ela faz a sugestão de que eles façam um trabalho, que eles tirem uma foto da família, ou façam um desenho da família deles, aqui na história, e eles precisam contar um pouco. Então, dentro do livro, você vai encontrar 16 histórias, né, 16 contos desses 16 personagens, e aqui existe, né, eles descrevem famílias das mais diversas, né? Então, tem família onde não tem pai, ou família onde a criança é filho único, ou famílias grandes onde tem muitos filhos. E é muito, muito legal, muito divertido. Eu acho que dá para as crianças se sentirem representadas, sabe? Eu acho que nesses momentos, assim, Dia dos Pais, Dia das Mães, e quando a gente fala sobre família, é um conto que faz com que as crianças percebam que a família delas é diferente da família de todo mundo, né? Minha família é diferente, a do outro é diferente, e existe família parecida com a minha, existe família diferente da minha. Então, é outro que eu gosto muito. Um outro livro é esse aqui, ó, Lolo Barnabé. Essa história começa no tempo das cavernas. O Lolo Barnabé se apaixona, começa a construir uma família e ele sente que ele é feliz, mas nem tanto. Ao longo da história, ele vai percebendo algumas necessidades. E ele é muito habilidoso, ele consegue construir coisas. Então, ele vai construir. No começo, ele mora numa caverna fria, então ele constrói uma casa,
Com o tempo ele constrói roupas, e ele constrói o guarda-roupa para poder colocar as roupas, e ele vai construindo, e sempre parece que ele tá feliz, mas ele pensa que ele tá feliz, mas nem tanto. E ele vai construindo, até que chega o momento onde ele tem uma família, que tem videogame, tem TV, tem carro, mas eles pouco conversam, eles pouco têm tempo. Na verdade, como ele tem para administrar tudo isso que ele construiu, ele precisa trabalhar muito, ele chega muito cansado, e quando ele chega cansado em casa, ele e a família fica muito tempo olhando para a tela da TV, né? E aí ela vai fazendo uma reflexão sobre isso, sobre essa questão do consumismo. Será que a gente precisa de tudo isso mesmo? Será que isso é o mais importante? E aí no final eu não posso contar para vocês, mas o final faz ele refletir um pouco sobre isso. Outro livro dos meus preferidos que eu tenho aqui é o Caquete. Então, Caquete é uma cidade onde tudo é muito organizado. Eles têm algumas regras bem estipuladas e tudo é muito certinho, tá? Eles acreditam que, por exemplo, os anões de jardim devam ficar dentro do armário para não tomar chuva. Eles acham que as casas precisam ser organizadas de acordo com a ordem alfabética do nome dos moradores. Então, a casa, por exemplo, da dona... Eu não lembro o nome das personagens, mas da dona Benta precisa ficar entre a casa da dona Ana e a casa da dona Carola. Coisas assim. Só que um dia o personagem principal, ele precisa de uma maçã para levar para a professora dele no dia dos professores. É dia dos professores, ele precisa de uma maçã para levar para essa professora no dia dos professores. E ele só pode dar maçã vermelha no dia dos professores para a professora. Todas as crianças levam uma maçã vermelha no dia dos professores para a professora, né? E ele não encontra a maçã vermelha. E aí que começa uma grande confusão, muito divertida, que faz com que as coisas mudem nessa cidade, né? Então as coisas vão mudar para sempre nessa cidade. Ele traz uma reflexão também. E ele é muito, muito engraçado, muito divertido. As crianças gostam muito desse livro. Outra sugestão de um livro bem divertido é esse aqui. Trude e Kiki. A Trude e Kiki são duas meninas que têm a mesma idade, o mesmo corte de cabelo, a mesma altura. São duas meninas que têm muitas coisas em comum, mas elas têm uma coisa bem diferente. Uma delas é bruxa e a outra não. Um dia, uma confusão acontece e aí vocês precisam saber o que vai acontecer. Mas é bem, bem divertido. As crianças adoram. Então, pessoal, os livros são esses, né? Os livros que eu mais gosto, né? Os que eu tenho, que eu comprei são esses. Existem outros que eu também gosto muito, que eu não tenho aqui, mas que se vocês quiserem procurar, né? Um deles chama Cocô de Passarinho. Esse foi colocado no Instagram essa semana, lá do Tantos Contos. É um livro bem divertido, Cocô de Passarinho. As crianças gostam muito desse. Tem também os livros da coleção Miolo Mole, que, para quem não conhece, é uma coleção que ela trabalha com trocadilhos, trava-línguas, com rima. E os livros dessa coleção, eles são muito legais para trabalhar com produção coletiva, com crianças a partir do primeiro ano. Eu mesmo trabalho com os meus alunos do primeiro ano, a gente costuma
Tem alguns, tem o Assim Assado, até que ele foi feito em parceria com Palavra Cantada, eles fizeram uma música, né, com esse livro. Tem o Não Confunda, tem o Você Troca, eu gosto muito do Você Troca. Eu costumo pegar o livro Você Troca, né, dessa coleção, eu leio para eles, para os meus alunos, e a gente... Todo ano eu faço produção coletiva com eles. Eles percebem que eles são capazes de fazer, de rimar e fazer produção de você troca. A gente faz ilustração, expõe no corredor da escola, e é um trabalho bem gostoso, bem legal. E tem também, além desses, tem um livro também que eu não tenho aqui, mas que chama Baixo das Canelas. Muito legal, muito divertido. Fala sobre padrões, regras, né? O porquê dos padrões e das regras. A gente às vezes segue algumas regras sem entender o porquê, né? E às vezes nem tem um porquê, às vezes é só porque sempre foi assim. E é um livro bem legal também. E eu acho que é isso. Então, espero que eu possa ter contribuído. Para quem então não conhece Eva Furnari, eu sugiro, né, que façam as leituras desses livros. Realmente ela é muito boa. E é isso, gente. Então, eu vou ficar por aqui. De novo agradecendo a Rita e a Amanda pelo convite. Espero ter contribuído aí, pessoal. Um abraço e até mais.